Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje eu trago para vocês uma tag literária, uma forma de vocês me conhecerem um pouquinho mais e a gente conversar livremente a respeito de alguns livros e nosso hábito de leitura. Essa tag eu não encontrei ela em lugar nenhum. Eu vi vários vídeos de tags, mas nenhum deles me deu vontade de fazer. Então eu pedi para o ChatGPT criar uma lista de perguntas para mim, para eu responder como tag. Então, se alguma dessas perguntas estiver em alguma tag, eu não tenho como colocar o link aqui, nem dar os devidos créditos à pessoa, porque foi o ChatGPT que me deu essa lista. Então, se você quiser respondê-la também, fique à vontade. Se quiser me marcar para eu poder ir lá ver o seu vídeo também. Eu pedi assim para o chat fazer uma lista de perguntas sobre leitura, sobre livros, algo que não seja só uma pergunta e um livro, uma pergunta e um livro. Eu queria poder conversar mais com vocês. Então, vamos lá? Qual foi o livro que mudou sua forma de enxergar a leitura? Não foi um livro específico, na verdade foram os clássicos. Eles me ajudaram a mudar minha forma de enxergar a leitura. Eu sempre li muito romance contemporâneo, romance estadunidense, romances água com açúcar, tipo Sessão da Tarde, aqueles filmes de Sessão da Tarde. E quando eu peguei os clássicos para ler, eles transformaram a minha forma de ler também, não só a minha visão sobre a leitura. Porque geralmente nos clássicos eles não te dizem tudo. Você lê e de repente você absorveu muito mais do que foi dito. E isso me trouxe uma nova forma de ler. Eu não consigo ler um clássico da mesma forma que eu leio um romance contemporâneo, por exemplo. São formas de leitura diferentes. Você lê para fugir da realidade ou para entendê-la melhor? Para fugir da realidade, independentemente do livro, se é um clássico, se é um contemporâneo, eu leio para fugir da realidade, da mesma forma que eu assisto a filmes para fugir da realidade. Se eu quiser me aprofundar na realidade, eu vou ler jornais, noticiários, vou ver vídeos de notícias atuais, das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não leio para entender melhor a humanidade, porque a humanidade é tão complexa e tão complicada que não tem um livro que vai te dizer exatamente como é a humanidade. Então, quanto mais eu puder fugir da realidade dos sofrimentos, eu vou fazer isso. Me julguem se quiser. Qual hábito de leitura seu mudou completamente ao longo dos anos? Que foi algo que os clássicos trouxeram para minha vida, que é ler com mais presença. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu tenho TDAH, então eu tenho um pouco de dificuldade de foco. E quando eu estou lendo um livro de romance contemporâneo, por exemplo, eu tinha o hábito de sentir o que os personagens estão sentindo. Então, se chegava num ponto da leitura em que tinha um problema e esse problema eu sabia que ia levar alguns capítulos para ser solucionado, eu tinha crises de ansiedade lendo o bendito livro. Isso acabava com a minha saúde mental. Então, eu aprendi a não me identificar com os personagens, não importa se a personagem do livro, seja ele qual for, é minha cópia. Para mim, ela é uma estranha e eu consigo me separar emocionalmente. É claro que ainda tem livros que me emocionam, que às vezes derramam algumas lágrimas, mas eu não sofro mais como eu sofria antes. E justamente esse negócio de ler com presença que os clássicos trouxeram para mim também me ajuda a justamente não entrar na história ao ponto de sentir tudo, porque eu lia um pouco no automático, sabe aquela leitura rápida assim que
parece que não são os pensamentos dos personagens, são os seus pensamentos. Quem não tem pensamento acelerado não vai entender, eu tenho. Então eu sofria muito. Então um hábito que eu perdi foi essa identificação com o livro, com a história, com os personagens. Eu só leio e é libertador. E também fazer anotações. Eu costumava não grifar, não anotar nada no livro. Eu tinha às vezes o hábito de colocar post-it. Os post-its eu perdi, eu não faço isso mais. Eu só escrevo no livro mesmo e grifo. E eu faço tudo a lapiseira. Qual foi a maior mentira que você já contou para si mesma como leitora? Vou comprar livros só depois que eu ler a maioria que está aqui esperando para ser lida. Quem nunca? Atire a primeira pedra. Ano passado mesmo eu tinha feito essa meta de que eu não compraria livros, que eu iria comprar só na Black Friday, porque eu tinha muitos livros parados para ler. Não cumpri. Este ano eu nem prometi. Então, parei de mentir para mim mesma. Eu vou ler os meus livros, mas isso não significa que eu só possa comprar depois que eu ler. Não. Tá? Qual leitura te fez sentir inteligente? Esse inteligente não é só inteligência de sabedoria, essas coisas, engloba muito mais. Leituras como Clarice Lispector. Não que me faça sentir mais inteligente, mas me obriga a estar mais atenta à história, a fazer pesquisas, a entender o que a Clarice está querendo dizer. Nessas pesquisas minhas, buscar essas respostas no texto, tentar enxergar as entrelinhas. Então, é um tipo de livro que, quando eu termino, eu me sinto um pouquinho mais inteligente. Não só Clarice, mas a Agripa Vasconcelos também. Aqui no canal tem resenha de A Vida em Flor de Dona Beija e Chica que Manda. São livros que te trazem muito conhecimento histórico, porque são romances históricos. Então você aprende sobre a história das Minas Gerais, por exemplo. Tem muitas palavras difíceis que você tem que pesquisar. Então isso vai te dando bagagem no seu dicionário interno. Graciliano Ramos mesmo, quando eu li Vidas Secas, foi um livro super fácil de ler, mas ao mesmo tempo ele me exigia fazer algumas pesquisas de palavras. É um livro curto que te diz pouco, mas ao mesmo tempo te diz muito. É aquele negócio de que o autor te diz uma frase, ele poderia fazer um parágrafo, mas ele faz uma frase e você enxerga o parágrafo nessa frase. Então esses livros me fazem sentir mais inteligente e eu gosto bastante. E isso acontece com os clássicos, porque na minha bolha de romances contemporâneos que eu leio, os livros dizem tudo, não te dá tempo de pensar. Que é quando eu lia naquela febre, naquela ânsia, me identificando igual uma doida com os personagens, porque tá tudo ali. Eu não tenho tempo para pensar. Então, quando eu leio os clássicos, eles me fazem pensar. Os autores poderiam dizer muito mais, mas eles te dão apenas uma frase e você enxerga o resto. Eu gosto disso. Que conselho você daria para a sua versão leitora de alguns anos atrás? Continue. Eu comecei a ler clássicos há pouco tempo. Acho que foi de 2022 para cá que eu embarquei mesmo na leitura dos clássicos. Mas antes eu lia só romances Água com Açúcar, romance contemporâneo, nada contra esses livros, mas são leituras diferentes. E eu lia muito romance hot também, hoje eu já nem gosto tanto de ler, mas eu lia muito. E foi lendo justamente essas coisas que eu me tornei a leitora que eu sou hoje. Porque se não fossem as fanfics quando eu era adolescente, eu não lia livros quando eu era adolescente. Eu não gostava muito, era um ou outro que eu lia, aqueles romances de banca, de conteúdo muito duvidoso. Mas eu lia muita fanfic.
E fanfics assim de bandas, aquelas fanfics que você pode, que são interativas, você pode colocar seu nome no lugar da personagem principal, escolher quem vai ser o seu par na história. Então eu só lia esse tipo de conteúdo. E hoje eu fico bem chateada quando as pessoas ficam criticando aqueles leitores que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam desses livros, que gostam de fanfics, porque foi justamente isso que me levou a ser a leitora que eu sou hoje. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou ser uma leitora melhor do que eu sou hoje. Então eu só falaria para minha versão de alguns anos atrás, a minha versão adolescente que chegava da escola, sentava na frente do computador e ia ler as fanfics dela a tarde inteira. Continue, porque uma hora você vai amadurecendo e vai escolhendo outras leituras e você vai chegar a livros muito bons, livros que você vai se perguntar por que eu não li antes? É porque antes você não estava preparado e está tudo bem. Qual livro te fez perceber que você tinha amadurecido como leitora? São 2. Um é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. É um livro que eu comprei. Eu comecei a ler Jane Austen, né, porque eu estava lendo clássicos, mas também porque eu lia muito romance, né? Então eu gostava de histórias de romance. E este livro, geralmente os livros da Jane Austen não foca muito no romance. O romance ele é meio secundário nas histórias, tem muita coisa acontecendo, muitos personagens, muitas conversas, muitos diálogos. Neste aqui mesmo temos a evolução de uma mocinha, que ela começa uma mocinha inocente e termina o livro uma mocinha amadurecida. E nesse processo ela encontra o amor, ela vive um romance, mas o foco não é o romance. E eu amei ler este livro. E eu estava naquela fase de ler apenas romances. E foi quando eu percebi, nossa, eu posso ler um clássico que o foco não é romance e eu vou gostar. Foi o que aconteceu aqui. E outro livro que me fez enxergar que eu realmente evolui como leitora foi Ana Karenina. Olha, esse calhamaço, tudo bem que eu levei 4 meses para ler, mas eu amei. É um livro que não me deixou entediada, exceto algumas partes que focava muito na política lá da época, a política russa. Aí essas partes aí é um pouco chatinhas, mas tirando isso, todo o livro é muito bom. Todos os personagens eu gostava. Qualquer um deles, não só a Ana, que ela também não é a única protagonista aqui. Então, cada vez que aparecia um personagem diferente, eu gostava, me prendeu. E é um clássico gigante. Então, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, não, agora eu evoluí como leitora. Existe algum livro que você ama mais pela memória da época em que leu do que pela história em si? Sim. Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Eu li este livro na fase que eu lia muita fanfic. Esse aqui eu acho que minha mãe comprou pra mim na Avon, quando a Avon vendia livros. Eu li ele a primeira vez em 2011. Eu lembro que eu amei. Eu chorei. Eu lembro de ler no meu quarto chorando essa história. Então era o meu livro favorito da vida, porque eu não tinha muito repertório, eu nunca tinha lido muitos livros para poder fazer um top 10, por exemplo, de livros da minha vida. E eu tinha amado, é essa edição aqui minha, tá? Até aqui, ó, que eu escrevia, né? Ressilva, 2011. E em 2023 eu resolvi reler, né? Até anotei aqui, ó, segunda leitura 2023. Eu peguei para ler, não é tudo isso. Eu tenho essa memória afetiva porque eu li um livro inteiro, eu acho que eu li ele em uma semana, numa época que eu não lia muito, e gostei bastante. É um livro que eu não vou me desfazer, embora eu não tenha gostado muito da história. O livro é bem melhor do que o filme deturpa o livro inteiro. Mas é um romancezinho legal, bonito, é uma história de amor bonita, mas é só. Não é tudo isso que a Regiane, de 16 anos, eu tinha 16 anos em 2011, acho que eu tinha 16 anos. Tudo isso que a Regiane de 16 anos achou na primeira vez que ela leu.
Qual livro te fez sentir emoções contraditórias? Eu não tenho ele ainda. Eu li ele no Kindle quando eu li. Foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Foi um livro que eu terminei de ler com o estômago embrulhado, odiando o Machado, achando um absurdo o que ele fez com a Capitu. Odiando o Bentinho. Gente, como eu odiei aquele homem. Ai, que homem horroroso. E eu odiei o livro. Eu terminei a leitura odiando o livro. Mas depois, pensando melhor, eu tive que digerir, gente. Eu levei um mês digerindo aquele livro. E eu percebi que, na verdade, não é que eu odiei. Eu gostei. E, ao mesmo tempo, eu achei o Machado de Assis com aquele livro genial. Pelo que ele me fez sentir. Então, é um livro que eu tenho um amor e ódio. Sabe? Eu não consigo explicar. Eu vou fazer uma releitura dele futuramente, porque eu estou fazendo, um projeto lendo Machado de Assis em ordem cronológica. Vai chegar a vez do Dom Casmurro e eu vou ler com um novo olhar. Um olhar de uma pessoa que já está acostumada a ler clássicos, já está acostumada a ler Machado de Assis. Quando eu li Dom Casmurro, eu não entendia essa ironia dele, eu não captei nada disso. Não captei ironia, não captei aquelas características bem machadianas. Não peguei nada disso, só li a história e achei horroroso o que aconteceu com a Capitu. Então, quando eu reler, eu tenho certeza que as sensações que eu vou sentir serão outras. Qual leitura te lembrou que a literatura ainda consegue surpreender você? A Menor Mulher do Mundo, da Clarice Lispector, que é um conto deste livro aqui, Laços de Família. Tem resenha aqui no canal. É um conto, assim, que eu não sei explicar direito o que eu senti lendo. Ao mesmo tempo que eu fiquei horrorizada com a coragem da Clarice. Hoje em dia, este livro talvez não, esse conto, não seria escrito da forma como ela escreveu. E ela expõe uma realidade que é chocante. E eu terminei de ler o livro assim, sabe? Chocada, gente, não tem outra palavra pra isso. Eu terminei desconfortável e eu fiz a resenha. E na resenha eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Eu percebi que eu tô muito felizinha fazendo aquela resenha, mas é rindo de nervoso, porque eu tinha acabado de ler. Então eu tava com aquelas sensações de ter amado tudo que eu li, odiado ao mesmo tempo aquelas pessoas. É muito bom e me surpreendeu. Um conto simples que tem menos de 10 páginas. E eu fiquei pensando nesse conto o mês todo depois que eu li. Eu conversei com meu marido sobre ele, contei o conto inteiro pro meu marido. É um conto que não vai sair da minha cabeça nunca mais, assim. Me surpreendeu bastante. E é isso. Foram 10 perguntas. Perguntas sugeridas pelo ChatGPT. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser responder as perguntas, fique à vontade. Eu vou deixá-las escritas no comentário fixado. Eu vou listar as perguntas e colocá-las lá. Se você quiser responder, fica mais fácil para você pegar as perguntas. E se alguém quiser só respondê-las nos comentários, fica à vontade também. É só você copiar, colar e responder na frente aí para eu ler as suas respostas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.